Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Eu falo em nome dos professores que compõem o grupo de estudos da linguagem de programação Python e nessa semana nós vamos abordar um assunto que é um dos pilares de qualquer linguagem de programação, que é os laços de repetição. Um laço de repetição ele é uma estrutura do código que vai ser utilizada para fazer uma repetição automatizada dentro do meu código. Tá? Então, todas as linguagens de programação elas utilizam laços de repetição. A linguagem Python não é diferente. No Python, nós temos duas estruturas básicas que fornecem a repetição, que é while e o for. Nessa semana, nós vamos focar na estrutura do while, mas as duas elas vão ter o mesmo significado e a mesma funcionalidade. O for nós vamos utilizar ele em uma das próximas semanas, tá? Então não se preocupem. Além do while, nós vamos usar aqui também, nós vamos aprender o que vem a ser o break, o continue e o pass. Então esses são os tópicos da semana. Bom, como o vídeo da semana anterior, eu trouxe aqui uma situação problema que nós vamos resolver agora utilizando essa estrutura while que eu acabei de comentar. Então, primeiramente, vamos dar uma lida aqui no enunciado e vamos já partir para a resolução do problema. Então, uma torneira despeja mililitros de água em um intervalo regular de 1 segundo. Ana quer saber quantos ml de água a jarra terá após 10 segundos. Desenvolva um programa em Python que leia quantos ml de água, então ml é o mililitros, na jarra a cada segundo, imprimindo, no final da execução, quantos ml de água ao todo caíram na jarra. Então, pessoal, só para a gente compreender aqui esse problema, aqui a gente tem uma torneira e aqui a gente tem uma jarra. A cada 1 segundo, uma situação hipotética, a cada 1 segundo é despejada uma certa quantidade de água aqui dentro dessa jarra. Então vamos imaginar que aqui eu tenho o primeiro, segundo, o segundo, o terceiro, segundo e o quarto, segundo. Vamos imaginar que no primeiro segundo foi despejada, a torneira despejou no jarro 10 ml de água. No segundo segundo, ela despejou 15 ml de água. No terceiro, 20 ml de água. E no quarto, ela despejou novamente 10 ml de água. Ao todo, quantos ml de água foram despejados na jarra? Então é só a gente fazer uma soma aqui. Então, 5, 2, 4, 5. Então foram despejados ao todo, no final de 4 segundos, 55 ml de água. Então esse programa ele vai aceitar como entrada quantos milímetros de água foram despejados em 1 segundo durante 10 segundos. E, no final, ele vai imprimir o total que foi despejado. Então, percebam que aqui eu tenho uma tarefa que envolve uma repetição. Então, eu vou ter que observar em cada 10 segundos, em cada segundo, quantos ml foram despejados e, no final, fazer uma soma. Então, tudo isso, aqui no caso são um exemplo com 4 segundos, o programa pede com 10, mas isso envolve uma repetição, que eu posso automatizar através de um laço de repetição, tá bom? Esse problema aqui, pessoal, aí é mais uma curiosidade, tá? Esse problema, ele obviamente, ele é para refletir algo que acontece na realidade. Tá? O ideal seria que nós aclopássemos o nosso programa que estamos desenvolvendo aqui em Python com, por exemplo, um sensor aqui na torneira
né, um sensor que fizesse a medição de quantos milímetros de água está caindo. E esse sensor poderia, por sua vez, comunicar esse dado para o nosso script em Python. Tá? Obviamente, nesse momento, nessa altura do nosso curso, nós ainda não sabemos como, por exemplo, interagir o Python, o nosso código, com um dispositivo físico, um sensor dentro de uma torneira. Então, nós não vamos ter, obviamente, esse sensor fazendo esse monitoramento. Então, essa informação de quantos ml está caindo por segundo dentro do jarro vai ser feito através de uma leitura normal, através do método input. Tudo bem? Tá? Quem sabe no futuro nós possamos utilizar esse mesmo código e unificar ele com um sensor em uma torneira, tá bom? No futuro talvez isso seja possível. Bom, vamos lá então. Então, eu tenho aqui um código, tá? E eu vou começar esse código declarando aqui uma variável chamada total, vou chamar assim, total ml, que vai ter como função armazenar o total de ml que a jarra está armazenando no momento. Então, a gente começa o código com essa variável valendo 0, porque em um primeiro instante o jarro ele está vazio. Ele está vazio. Então, a partir desse momento, nós vamos acionar um loop de repetição, um laço de repetição, com a estrutura while. E o while, pessoal, ele funciona assim. Eu vou iniciar aqui a estrutura com o nome while, eu vou abrir e fechar um parênteses, e dentro desse parênteses, eu vou estabelecer uma condição que, enquanto essa condição for verdadeira, o código que vai ficar dentro da estrutura, dentro do bloco do while, vai ser repetida. Por exemplo, se eu estabelecer aqui uma condição na qual, vamos dizer aqui, bom, antes aqui também eu vou fazer uma declaração de uma variável chamada i, tá? Esse i é simplesmente uma letra, poderia ser qualquer nome, tá bom? Não precisa necessariamente começar com i. Então eu vou dizer aqui. Aqui a condição é, enquanto o i for menor ou igual a 10. Então, enquanto o i for menor ou igual a 10, algo vai ser repetido. Tá? O que é esse algo? Bom, vamos começar aqui de maneira simples. Vamos imaginar que enquanto i for menor ou igual a 10, eu vou emitir aqui uma mensagem. Então, por exemplo, lidando com laços de repetição. Tá? Então, enquanto o i for menor ou igual a 10, essa mensagem ela vai ser emitida constantemente na tela. Então, esse bloco ele vai ser constantemente emitido na tela. O próximo comando que nós vamos colocar dentro do bloco do while é uma conta uma conta aritmética com o i. Então, nós vamos fazer aqui i recebe i mais 1. Então, esses dois comandos, eles vão ser repetidos enquanto essa condição for satisfeita. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Né? Vou executar o código. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho aqui. E, bom, olha só que interessante. Esse código, que eu escrevi aqui apenas uma vez, na hora que eu executei aqui o meu programa, ele foi escrito várias vezes. Na verdade, vamos contar aqui quantas vezes essa mensagem ela foi repetida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11. Ele foi repetido 11 vezes. Já vamos descobrir por que ele foi repetido 11 vezes. Bom, vamos verificar aqui o que aconteceu. Na hora que o código ele chegou dentro da estrutura do while, o while fez uma verificação. I é menor ou igual a 10? Então, nesse momento, o I ele está valendo 0. 0 é um número menor ou igual a 10? Sim. Então, isso estabelece uma condição verdadeira e o código logo a seguir é executado. Então, a mensagem foi emitida, tá? Isso aqui corresponde a essa primeira impressão, e logo em seguida, né, essa alteração, esse cálculo com a variável i foi realizado. O que aconteceu aqui foi um incremento, né? Nós dizemos que esse cálculo aqui é um incremento. Por quê? A variável i recebeu o próprio conteúdo dela, que é 0, mais 1. Isso resulta em 1. No momento que esse cálculo termina, né, ele é o último comando aqui do bloco. Então, o que ocorreu? O comando ele voltou, a execução ela voltou aqui para o while para fazer a verificação da condição novamente. Então, no momento de retorno, o i ele vale 1, né, que é o pós esse primeiro cálculo. 1 é menor ou igual a 10? Sim, 1 é um número menor ou igual a 10. Então, o código é executado novamente, né? Então, ele vai imprimir novamente e aí o i vai ser incrementado novamente. Então, i vai receber i, que é 1 nesse momento, 1 mais 1. Nesse momento, o i vai valer 2. Na hora que finaliza, o código volta, né? Então, ele faz um looping, ele volta para cá e vai fazer a verificação novamente. Então, nesse momento, o i vale 2. 2 é um número menor ou igual a 10? Sim, isso é verdadeiro. Sendo verdadeiro, o código do bloco é executado. Então, imprime novamente e faz o incremento. Então, nesse momento, o i vai receber 2 mais 1. O i vai valer a passar 3. Então, ele vai voltar para cá. 3 é um número menor ou igual a 10? Sim. Sendo um número menor ou igual a 10, ele vai executar o código. E a partir desse momento, o i vai receber 3 mais 1. Vai passar a valer 4. E assim sucessivamente. Vamos imaginar que nesse momento o i vale 9. Né? Então, ele vai executar o código referente ao 9. Né? Então, 9 é um número menor ou igual a 10 e vai imprimir aqui. Né? Na hora que ele chegar aqui na expressão, né, i vai receber 9 mais 1. Né? Vai voltar aqui para o início, né, e vai receber 9 mais 1, né? Então vai valer 10. 10 é um número menor ou igual a 10? Ele é igual, então a condição é verdadeira. Sendo verdadeira, ele vai executar o código. Tá? Aí aqui o i vai receber 10 mais 1. Ele vai valer 11. Vai voltar aqui para o início, vai verificar a condição. 11 é um número menor ou igual a 10? Não, 11 é um número maior que 10. Então a condição vai ser falsa. Sendo falsa, ele não vai executar o código. Agora, por que foi repetido aqui 11 vezes? Né? Porque, na verdade, nós iniciamos aqui o i com 0. Né? Então, o 0 ele também entrou aqui no processo de repetição. Entre 0 e 10, nós temos exatamente 11 números. Então, se por acaso eu quisesse que essa repetição aqui fosse estabelecida em 10 vezes, eu teria que adaptar esse código. Como que eu posso adaptar? Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso fazer, por exemplo, o i recebe um número maior, por exemplo, 1, né? Então, vamos fazer aqui só uma adaptaçãozinha. Tá? Eu vou colocar aqui um i, tá? Para ele imprimir também.
e aqui um tracinho. Tá? E bom, vamos deixar com o zero do jeito que estava antes, vai ficar um pouquinho mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Opa, parece que ele imprimiu os caracteres aqui de maneira errada, tá? Ele não conseguiu interpretar o C cedilha. Vamos tentar trocar aqui para aspas simples, para verificar se vai ter alguma mudança. Bom, não teve nenhuma mudança, pessoal. Esse erro que ele está aparecendo aqui, esses caracteres perdidos, é por conta do C cedilha e do acento, tá bom? Ele não está conseguindo interpretar de maneira correta. Isso deveria ter sido resolvido, na verdade estava ok, né? Deveria ter sido resolvido aqui pela codificação UTF-8. Mas enfim, não vamos nos preocupar com isso. O importante é que a repetição ela está ocorrendo, tá bom? Vamos focar nisso daqui por enquanto. Então percebam que a repetição ela foi de 0 até 10. Isso daqui significa que houve 11 repetições. Então, se eu quisesse que houvesse 10, era só eu substituir aqui por 1, tá bom? 1. Então, agora, olha o que vai ocorrer. Ele vai imprimir de 1 até 10, porque ele começou a partir do 1. Tá? Ou, se eu quisesse manter o valor 0, eu poderia também estabelecer a condição, né, até enquanto o i for menor que 10. Porque aí ele vai de 0 até 9. Né? Porque 10 não é um número menor que 10. 10 é um número igual a 10. Então, nesse caso, quando ele atingir 10, o valor, a condição, ela não vai ser satisfeita. Então, vou executar o código aqui. E aí vai ser possível observar, né, que a repetição ela vai de 0 até 9. Tudo bem? Bom, então, a ideia, o conceito básico de laço de repetição, pessoal, é esse daqui, tá? Enquanto a condição for verdadeira, o código que está aqui, ele vai ser executado. E existe uma situação muito interessante aonde a condição ela pode ser sempre verdadeira. Por exemplo, se eu tiro a expressão de alteração aqui do i que nós estamos fazendo, tá? E peço para executar o código, vamos ver o que vai acontecer. Bom, não sei se dá para perceber, mas ele está imprimindo aqui, ó, sem parar a frase. Imprimindo essa frase sem parar. E ele não terminou a execução do código, tá? O código ainda está repetindo. Ou seja, esse looping aqui está em constante atividade. O que ocorreu aqui, pessoal? Nós criamos um looping infinito, um looping que nunca para, um looping que não para, tá? Então, isso ocorreu devido ao fato de que aqui, por exemplo, ó, o i, eu atribuí 0 para o i, né? E 0 é um número menor que 10. Então, ele vai imprimir a frase. Aí ele volta aqui para cima. 0 é um número menor que 10? Sim, ele vai imprimir a frase. Volta aqui para cima. 0 é um número menor que 10? Sim, volta aqui para cima. 0 é um número menor que 10? Então, a condição ela sempre vai ser verdadeira, né? Então, o looping ele sempre vai ser executado, tá bom? Então, looping infinito às vezes pode ser um problema e às vezes pode ser algo desejável. Existem situações onde é interessante que nós tenhamos um looping infinito. Tá? Durante a resolução dos exercícios, agora nesse vídeo, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Tá? Bom, vamos modificar um pouquinho esse código aqui. Né? Eu vou voltar aqui o trecho original. Vou pedir para executar novamente. Bom, ele não parou, eu vou parar manualmente aqui com Ctrl C. Vou executar, tá? E ele voltou ao estado original. Se eu quero criar um loop infinito de propósito, o melhor a se fazer
é simplesmente vir aqui na condição e escrever aqui dentro true. True. Aí, pessoal, independente do código que esteja aqui embaixo, tá? A condição, como eu explicitamente coloquei true aqui, a condição sempre vai ser true e o código sempre vai ser executado. Vamos lá para fazer um teste agora. Clicar em executar e percebam então que o valor de i aqui ele sempre está incrementando, né, por causa aqui da expressão, e a condição true ela sempre vai ser verdadeira. Então esse programa aqui também nunca vai parar, tá? Aqui no meu caso, como esse aqui é um terminal bash do Linux, é só eu pressionar Ctrl C e ele vai parar a execução, tudo bem? Então, às vezes eu preciso realmente da condição true, às vezes ela pode ser um problema de código, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos voltar aqui para o enunciado do problema, tá? Eu vou deixar o i valendo 1, e como nós temos que fazer uma repetição para ler aqui o valor que é despejado na jarra 10 vezes, né, nós vamos colocar aqui enquanto o i for menor ou igual a 10. Tudo bem? Então ele vai começar na primeira iteração, tá? E aí ele vai incrementando até chegar no valor 10. Bom, o que vai ser repetido? Nós vamos utilizar aqui uma variável chamada ml, que vai receber a entrada, né, através aqui da função input. Então, digite vamos colocar simplesmente digite ml, tá? Então, nós vamos informar manualmente quantos ml de água caiu no jarro naquele instante. Então, no momento que nós inserimos aqui na variável ml, o que nós podemos fazer? Nós vamos dizer total ml, vai receber total ml mais ml. Tá? Então, percebam que se eu tivesse digitado isso daqui somente uma vez, sem o while, né? Então se eu tivesse, por exemplo, aqui apagado o while, o que eu teria? Eu teria a leitura de mililitros em 1 segundo apenas, né? Quando eu coloco o while aqui, eu estou repetindo esse processo 10 vezes, tá bom? E aqui no final, depois que o while fez todas as repetições, nós vamos imprimir a mensagem. Total ml, e aí aqui na frente a gente vai colocar também uma legendinha, ml, né, só para colocar uma exibição formatada, tá bom? Bom, vamos executar o código aqui e vamos verificar o que ocorreu. Então, o meu código ele começa aqui, digite ml, que é justamente esse trecho aqui do código. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, 3. Percebam que ele voltou para digite ml. O que é isso? Ele voltou aqui para o while. Ah, pessoal, esqueci um detalhezinho, me perdoem, tá? Acabei criando sem querer um loop infinito, né? Porque o i sempre vai ser menor do que 10, né? Então vamos colocar aqui i recebe i mais 1, tá bom? Para a gente poder alterar, senão nós vamos entrar no looping infinito. Vamos executar o código novamente. Então eu vou digitar, por exemplo, 4, né? Ele vai retornar a leitura aqui no looping 5, né? Vamos lá, vamos digitar aqui valores pequenos. Pronto, ele finalizou. Então, o que ocorreu aqui? Eu digitei aqui, né, a quantidade de mLs para cada segundo. Essa repetição ela foi estabelecida em 10 vezes. E aqui no final ele fez a soma, né, da quantidade de
ml. Pessoal, percebam que o meu print aqui está um pouquinho diferente, tá? Ele está imprimindo aqui de maneira diferente, mas isso é por conta, estou achando que o meu Visual Studio está com um probleminha, eu vou ter que dar uma atualização. Ele está apresentando alguns detalhes que não estão condizendo com outros ambientes de desenvolvimento, tá? Bom, aqui ficou faltando também eu converter o valor de entrada, que é string, para int, tá? Percebam que aqui ele efetivamente ele fez a soma, tá bom? Por causa do Visual Studio Code, que está fazendo essa conversão para mim, não por causa do Python propriamente dito puro, tá? Mas aqui agora eu estou fazendo a conversão, né, explicitamente, né, da entrada que é feita em string para inteiro, tá bom? Eu tinha esquecido também desse detalhe. Bom, eu vou executar o código novamente, vamos ver se vai ter alguma alteração. Vou digitar tudo 1, pessoal, então 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml, total 10 ml, tá? Ele não está formatando do jeito que eu gostaria, mas se eu pegasse esse código e jogasse em um outro editor, em um outro IDE, por exemplo, o Idle, ou até mesmo uma versão diferente do Visual Studio, provavelmente daria certo, tá bom? Bom, enfim, o programa está correto, tá bom, gente? É só questão da formatação aqui embaixo. Então, eu realizei aqui uma estrutura de repetição, tá? Bom, vamos voltar aqui então, porque eu tenho mais alguns exercícios para a gente aprender mais algumas coisas, tá? Então, esse foi o primeiro. Vamos para o segundo. Então, vamos lá. Modifique o programa do exercício 1. Agora, o programa deverá ler a água que é despejada na jarra por um tempo indeterminado. Caso seja lido 0 ml de água, o aplicativo deverá encerrar as leituras e imprimir quantos ml de água foram despejados na jarra. Então, percebam que agora eu preciso fazer a leitura por um tempo indeterminado. No exercício anterior, era durante 10 segundos. Né? Então, eram 10 iterações, eram 10 repetições. Agora é durante um tempo indeterminado, até que eu digite 0 no ml de água. Então, percebam que agora, por conta desse tempo indeterminado, eu tenho um laço de repetição infinito. Tá? Eu tenho um looping infinito. Então, vamos implementar aqui um looping infinito. Eu vou indicar aqui while true, e nós vamos indicar aqui, né, a leitura do ml em um determinado segundo, tá? Durante a estrutura normal. Bom, desculpem, eu também posso manter aqui, né, o meu cálculo, né, para chegar aqui no total de mls que estão sendo despejados. Bom, em que momento que eu quero que ele pare? Eu quero que ele pare quando eu digitar aqui no input 0. Não é isso que ele está pedindo lá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um if aqui dentro, tá? E aí nós vamos verificar se o conteúdo da variável ml é igual a 0. Se o conteúdo da variável ml for igual a 0, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele interrompa o laço de repetição. Então, se eu quero que ele interrompa o laço de repetição, eu vou utilizar o comando break, tá? Break. Então, dentro de um laço de repetição, dentro aqui dos comandos que estão sendo repetidos, toda vez que o Python encontrar esse comando break aqui, ele imediatamente sai do laço de repetição. Tudo bem? Tá? Então o break, como o próprio nome diz, ele serve para quebrar um laço de repetição, para sair do laço de repetição. Vamos lá, vamos fazer um teste.
Vou executar o código. Aqui eu vou digitar 4 ml, 5 ml, 6 ml, 2 ml, 3 ml, 3 ml. Então, isso aqui vai se repetir até que eu digite 0. Vamos digitar 0. E quando eu digitei 0, o meu laço foi quebrado, né? Através aqui do break, tá bom? Pessoal, nesse caso, a lógica, ela faz muito sentido, tá bom? Por exemplo, se eu coloco aqui embaixo, tá? Nesse caso, daria certo, tá bom? Porque total ml vai receber total ml mais 0. Vai continuar sendo total ml, tá? No entanto, a posição aqui do break, né, ela vai influenciar, né, diretamente na execução. Os comandos que vêm antes do break vão ser executados normalmente, tá bom? Isso é importante a gente ter em mente, beleza? Bom, eu vou fazer só uma pausa rápida aqui e já retorno com o restante do vídeo. Bom, pessoal, voltei aqui. Só para apresentar para vocês uma outra solução para o problema, tá? Nós poderíamos também aqui substituir o while true, que é um loop infinito, nós poderíamos estabelecer uma condição aqui, ao invés de simplesmente escrever true. Bom, nós podemos, por exemplo, especificar que essa condição aqui, ó, nós poderíamos ter colocado ela aqui dentro. Então, por exemplo, enquanto ml for diferente de 0. Então, enquanto ml for diferente de 0, tá? Bom, vamos apagar aqui o if, tá? E vamos executar aqui o código para verificar como é que vai ficar. Bom, aqui ele está apresentando um erro, tá? Já vamos explicar aqui o que é isso. O ml, né, não está definido, né? Então, quando eu entro aqui no while, ele está fazendo a verificação aqui se o ml for diferente de 0. Só que até esse momento do código, o ml ele não existe, tá bom? Ele não existe. Então, como é que eu poderia fazer, como é que eu poderia solucionar esse problema? Eu poderia declarar o ml aqui, tá? Poderia iniciar ele com o valor... Vamos lá, vamos dar uma solução para isso. Poderia iniciar ele com o valor 0, tá bom? Só que aí nós imediatamente entramos aqui no while, né? E o ml, enquanto o ml for diferente de 0, ele implementa o código. Só que não vai dar certo, ele não vai entrar no while, porque o ml aqui, ele justamente é igual a 0. Tá bom? Então, ele não vai chegar a executar o código. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou executar. Ele já vai direto aqui pro print aqui embaixo, porque a condição aqui não foi estabelecida. Como é que eu poderia resolver esse problema? Bom, vamos lá. Uma solução. Tá? A primeira solução é mais simples, tá? Mas eu só quero apresentar uma outra solução possível para vocês. Bom, nós vamos voltar com o i aqui, tá? Então, o i vai receber i mais 1, tá? Então, percebam que o problema aqui do ml, ele só vai ocorrer na entrada, ou seja, na primeira iteração. Na primeira iteração, o i ele vale 1. Então, eu sei quando esse problema aqui ele pode ocorrer, tá? Então, nós vamos colocar aqui uma condição composta, tá? Então, enquanto ml for diferente de 0, ou, vamos colocar aqui uma outra condição, ou o i for igual a 1, tá bom? Então, aqui nós temos duas condições.
essa condição aqui, ela vai servir para a entrada no while. E essa outra condição aqui, ela vai servir para o restante, né, para verificação aqui, até que o usuário digite 0. Tudo bem? Então vamos executar aqui o código. Tá? Percebam que agora ele está pedindo aqui, né, a quantidade em ml. Vamos digitar aqui, por exemplo, 3, 4, 3, 4, e aqui nós digitamos 0 para ele encerrar. Tá? Pronto. Ele preencheu aqui, né, 4 vezes, e na quinta eu digitei 0. Essa condição foi estabelecida. Tá? Lembrando que o OR é necessário que somente uma das condições seja estabelecidas, né, seja verdade. Então, essa condição foi estabelecida e ele encerrou. Então, essa condição que nós colocamos só para ele entrar no looping. Essa é uma possível solução também, tá bom, gente? Eu julgo ela um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, né? E, em particular, eu sou a favor das soluções mais simples, tá? Elas são mais elegantes. Então, vamos voltar aqui. Vou voltar ao código anterior. Tá? Pronto. Tá? Eu acho que aqui ficou faltando também aqui no true, né? Pronto, é uma solução mais elegante, na minha opinião. Tá bom? Bom, vamos prosseguir então aqui, tá? Nós resolvemos o segundo exercício. Agora nós temos um terceiro exercício. Vamos ler ele aqui. Modifique o programa do exercício 2. Agora, leituras de 0 ml também deverão ser consideradas, né? Ou seja, o 0 ml aqui ele já não vai mais servir para eu encerrar o programa. Tá? Vamos terminar de ler para entender. O aplicativo deverá encerrar as leituras após ler qualquer valor em ml negativo. Tá? Ao final, imprimir quantos ml de água foram despejados na jarra e também quantos segundos não houve jorramento de água. Tá? Então, vamos verificar aqui. Né? Vamos imaginar que eu tenha 4 segundos. Então, primeiro segundo, segundo, terceiro segundo e quarto segundo. Tá? Então foram 4 leituras. Vamos imaginar que, ó, no primeiro segundo eu digitei 4 ml. No segundo segundo eu digitei 0 ml. Tá? E aí ele prossegue, tá bom? Porque não é mais para ele encerrar com 0 ml. No terceiro segundo, eu digito 3 ml, tá? Deixa eu aumentar aqui com mais um, vou colocar mais um segundo. Então, no quinto segundo, tá? Então, aqui é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. No quarto segundo, eu também digito 0 ml. E aí, no quinto segundo, eu digito um valor negativo. Por exemplo, menos 3. Então, isso daqui é a sinalização para que o programa pare, tá bom? Então, ele pare, ele vai considerar essas leituras aqui. O que ele vai ter que imprimir no final? Então, ele vai ter que imprimir, nesse exemplo, total vai ser 4 mais 3, então total de 7 ml, tá? E ele também está pedindo para imprimir aqui quantos segundos não houve aqui, né, o jorramento de água, tá bom? Então, vamos chamar aqui de quantidade segundos
0. Então, quantos segundos houve aqui? Não houve, né, a passagem de água. Então, foram 2, né? Então, 2, nós poderemos imprimir aqui segundos na frente. Então, ele vai imprimir o total de ml e indicar que houve 2 segundos onde não houve água passando. Tudo bem? Então vamos lá, vamos implementar aqui esse código, fazer alterações necessárias. Bom, então agora, pessoal, a condição aqui, ó, nós podemos trocar, tá? Então, o que é um número negativo? É um número menor que 0, certo? Então vamos trocar aqui por menor que 0. Tá? Então, se o número for menor que 0, ele encerra a leitura. E também nós vamos fazer aqui uma outra verificação com outro if, tá? Onde nós vamos verificar se o valor indicado for igual a 0, para fazer aquela contagem, né? E bom, para isso, vamos declarar aqui quantidade zeros, por exemplo, tá? Ele vai começar com 0. Então, essa variável ela vai armazenar quantidade de ocorrências de 0 aqui dentro. Tá? Então, se o valor que eu informei for igual a 0, o que ele vai fazer? Eu quero que essa variável ela seja incrementada, né? Ela começa com 0, em cada ocorrência ela vai ter uma incrementação dela, certo? Bom, percebam, gente, aqui só uma curiosidade, tá bom? Aí aqui mais uma eficiência do código, tá? Percebam que quando eu informo o valor 0, eu preciso fazer essa contabilização. É uma exigência do enunciado. No entanto, não vai fazer diferença alguma eu somar o valor que foi informado, que é 0, com o total ml. Porque qualquer número mais 0 é igual a 0. Então, quando eu tenho a ocorrência do 0, eu não preciso fazer uma soma aqui embaixo. Tudo bem? Então, vamos dizer que quando ocorre a ocorrência do 0, ele vai contabilizar e aí imediatamente eu já peço para ele voltar lá para cima. Eu poupo o programa de ter que cair aqui nesse cálculo. Tá? Então, para isso, eu posso usar uma cláusula que chama continue. Tá? Então, continue. Continue, ele é um comando, tá? Parecido com um break. Tá? Só que o break, ele é um comando que sai do laço. Ele quebra o laço. Então, ele estava aqui, né? Você está dentro do laço, ele cai aqui, ele sai de toda essa estrutura aqui, ó. Ele sai de tudo isso e vem para cá. Tá? Então, o break, ele é realmente para quebrar o laço. O continue, ele também vai quebrar, mas ele vai quebrar a iteração. A iteração, ele vai quebrar o loop da vez. Tá bom? Então, toda vez que eu encontro o continue, ele volta para o início do while. Tá bom? Vamos verificar aqui. Deixa eu fazer um exemplo para vocês, para isso ficar bem claro, tá bom? Vou selecionar aqui a linguagem Python. Deixa eu só colocar aqui o TF8. Vamos salvar aqui o arquivo. Vou chamar ele de exemplo. Tá? Bom, eu vou declarar aqui uma variável i, que vai começar com 0. E aí nós vamos fazer, ou melhor, vai começar com 1. E enquanto o i for menor ou igual a 10, eu vou imprimir o conteúdo da variável i.
Tá? Então eu vou executar esse código aqui para vocês verem. Opa, laço infinito. Esqueci do incremento aqui, né? I recebe I mais 1, tá bom? Ele vai entrar no laço infinito. Vou executar o código. Que erro que deu aqui, não entendi. Tá, um erro aleatório. Bom, então executei o código. Ele imprimiu aqui, né, o valor de I 10 vezes. Tá? Vamos imprimir aqui junto com... após aqui o cálculo, vamos imprimir aqui a mensagem brincando com repetição. Brincando com repetição. Então, ele sempre vai imprimir o número e a frase. O número e a frase. O número e a frase, né? Todas as vezes, tá? Todas as vezes. Mas a gente vai fazer uma coisinha aqui, ó. Nós vamos fazer um if e nós vamos indicar aqui, ó. Se o I for maior ou igual a 5, nós vamos estabelecer aqui um continue. Tá? Então, se o I for maior ou igual a 5, ele vai imprimir o continue. Vamos verificar o que vai acontecer agora. Bom, vamos lá então. Na primeira vez, ele imprimiu aqui o número e imprimiu brincando com repetição. Na segunda, 2 brincando com repetição. 3 brincando com repetição. 4. A partir da quarta vez, ele já não está mais lidando, né, aqui com a frase brincando com repetição. Por quê? Porque até o momento que o I ele valia 4, né, o trecho aqui do código, ele, né, esse if aqui não estava sendo satisfeito. Tá bom? Essa condição aqui não estava sendo satisfeita. No momento que o I ele chega a 5, ele vai encontrar aqui a condição, essa condição vai ser verdadeira, ele vai chegar no continue e vai ignorar essa mensagem aqui embaixo. Tá bom? Então, o laço, a iteração, ela foi quebrada e essa mensagem não foi impressa. Tudo bem? Tá? Então, o laço, a repetição, ela continuou, mas o restante do código que estava aqui embaixo não foi executado com sucesso. Tudo bem? Ou melhor, desculpa, ele não foi executado, ele simplesmente não foi executado. Tá? Bom, vamos voltar aqui para cá então. Tá? Vamos voltar para cá e vamos implementar aqui a mensagem final. Então, total mls. E aqui vamos imprimir a frase total de... Vamos colocar assim, total 0, para ele imprimir aqui quantos zeros foram impressos. Tá? Bom, beleza. Vamos executar o código. E eu vou tentar executar, para a gente fazer uma comparação, para ver se vai estar certo, com mais ou menos esse cenário aqui. Tá? Então, 4, 0, 3, 0, menos 3. Vamos lá. 4, 0, 3, 0, menos 3. Tá? Então, o que ocorreu aqui? Ó, total 7 ml e total de zeros, né, foram 2 ocorrências do zero. Tá bom? Então, nós temos aqui a implementação do break e a implementação do continue. Vou fazer uma pausa e já volto. Bom, pessoal, então o problema foi resolvido, tá bom?
esse daqui era o último enunciado. E o while é isso, gente. Ele é bem simples de se utilizar, né? Eu tenho a condição, e enquanto essa condição for verdadeira, o código vai ser executado aqui embaixo, tá bom? Isso é o básico dele. É óbvio, né? Para quem nunca viu linguagem de programação, no começo pode se assustar um pouquinho, né, com os laços de repetição, laço de decisão, mas tudo isso tende a melhorar enquanto vocês vão fazendo os exercícios, tá bom? Então não tem outra solução, não tem outra alternativa. Vocês precisam fazer os exercícios, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante e, em caso de qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana.